O que você faria sem Deus? Faria nada. O que você faria fora da videira? Faria nada. Qual é o fruto que se espera? Se não amor, se quer colher algo de bom na vida, ame como ele amou. E é isso aí, galera. Boa noite para você que está nos assistindo pela página do Facebook da comunidade Maranatá. Está começando mais um programa Radicalizando aí no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, aonde você está assistindo. E hoje nós queremos fazer esse programa, não simplesmente eu, a Tamires e a galera que está aqui na produção, não, mas nós queremos a sua participação. Por isso, antes do programa, a gente já colocou 2 enquetes para rolar em alguns grupos do nosso WhatsApp aqui da comunidade, né? Do vocacional, do grupo de oração e o grupo de oração lá do São Chico. E olha, as 2 perguntas, elas vão mexer com a gente, porque assim, é nosso afeto, mexe quando a gente faz perguntas relacionadas à nossa fé, sobre como a gente gosta de alguém, sobre o que essa pessoa é na nossa vida. Sempre as respostas são maravilhosas e não foram diferentes com as respostas que nós tivemos às nossas perguntas. E o tema de hoje, ele é muito importante e é até coerente com o nosso tempo. Porque ontem, você se lembra o que foi que aconteceu ontem? Ontem foram 3 datas muito especiais, né? Primeiro, uma data civil, não é? Dia das Mães, não é? Segunda data muito importante, a Ascensão do Senhor, não é? Porque ontem nós celebramos na igreja a Ascensão. A Ascensão, que ela acontece depois de 40 dias da Páscoa. Então, se você for fazer as contas, a Páscoa foi há mais de 40 dias atrás, não é? Então, 40 dias se completou na quinta-feira. Só que a Igreja do Brasil, ela só celebra a Ascensão, se a festa cair na semana, é no domingo. Então, o domingo é esse dia principal para celebrar essa festa. Então, a Ascensão foi celebrada no domingo, mas o dia foi quinta-feira. Então, ontem também nós celebramos a festa da Ascensão. Toda a liturgia da igreja foi voltada para a Ascensão do Senhor. Mas ontem também foi o dia dela, não é? O dia de Nossa Senhora de Fátima, não é? Ano passado nós celebramos 100 anos das aparições. Esse ano, né, se completam 101 anos. E todos nós aqui de Aracati, não sei se você estava, mas eu estava e tive o privilégio, né, graças de Nossa Senhora, de poder estar cantando junto com minha família a festa lá no nosso bairro de Fátima, não é? Foi maravilhoso. Olha, aquela experiência do início, né? Não sei se você estava, mas aquela experiência da peça, né? Que todo ano eles fazem, mas parece que todo ano é melhor. Você vê aquela peça todo ano aparecendo Nossa Senhora, mas a experiência, todo ano eu choro, todo ano é uma emoção diferente, porque Nossa Senhora se comunica com a gente, não é? Não é simplesmente algo que ficou na história, no passado. Nossa Senhora morreu, como alguns querem dizer, mas Nossa Senhora está viva e no nosso meio. Por isso que o tema de hoje é Maria. Fala de Fátima, a juventude que a tem por mãe, não é? Se você tem por mãe Nossa Senhora, você vai ouvir. Como a palavra de Deus vai dizer, né? Aqueles que caminham com o bom pastor ouvem a sua voz. Porque é meio que fica incoerente, né? Se nós não temos comunhão com o bom pastor, nós não vamos ouvir a voz do bom pastor. Da mesma forma, a mãe do Senhor que está falando conosco. Se nós não dermos atenção à nossa mãe, nós não vamos ouvir a nossa mãe que está falando conosco. E lá de Fátima, não é? Lá de 1917, ela se apresentou para os pastorinhos, né? E falou para eles, mas essa voz, ela ecoa até hoje. E não somente a voz de 1917, mas toda a história de Maria, o culto que os santos fazem a Nossa Senhora desde os primeiros séculos da igreja, já
dizem para nós que Nossa Senhora, ela continua a falar. E o mesmo que ela falou nas bodas de Caná, ela também se repete, vai se repetindo, o fazei tudo o que ele vos disser, para que nós possamos ter alegria. E para que nós possamos trazer para a nossa vida, através da palavra de Deus que ilumina os nossos passos. Hoje eu trago para você, jovem, a palavra lá em Apocalipse, não é? Capítulo 12, não é? Então, se você tem a sua Bíblia aí, tome sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 12, tá bom? Dos versículos 1 seguintes, vai dizer assim, ó. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, avermelhado como fogo. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Com a cauda varreu a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher, que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que ela o desse à luz. E ela deu à luz um filho, homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar, para que aí fosse alimentada durante 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. E eles perderam seu lugar no céu. Assim foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida até deixaram-se matar. Por isso alegra-te, ó céu, e todos os que nele habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para o meio de vós e está cheio de grande furor, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino, mas a mulher recebeu as duas asas. As duas asas da grande águia e voou para o deserto, para o lugar onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e meio tempo, bem longe da serpente. A serpente então vomitou como um rio de água atrás da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher, abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha vomitado. Cheio de raiva por causa da mulher, o dragão começou a combater o resto dos filhos dela, os que observam os mandamentos de Deus e guardam o testemunho de Jesus. E parou à beira do mar. Palavra do Senhor. Essa palavra é cheia de símbolos, né? Cheia de elementos, né? E aqui não é espaço para eu estar falando tudo isso. Mas existem 2 linhas de interpretação da igreja sobre essa mulher. Uma interpreta como a mulher sendo a igreja, e outros também interpretam como a mulher sendo Nossa Senhora. E a palavra de Deus mesmo confirma que são ambas as coisas. E Nossa Senhora sendo essa a mulher que venceu a serpente com o seu sim. E sabe quem são também os vencedores? A palavra de Deus vai dizer logo no finalzinho: aqueles que põem em prática a palavra do Senhor.
Sabe aquele dia em que Jesus estava lá pregando junto com seus discípulos e apareceu a mãe de Jesus com seus irmãos e aí disse assim, olha Jesus, lá está a sua mãe junto com seus irmãos, estão lá querendo falar. E aí Jesus ele diz assim, quem são meus irmãos e quem é a minha mãe? Senão aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Maria foi aquela que pôs em prática a palavra do Senhor. E não somente pôs em prática a palavra de Deus, mas pede para nós fazerem tudo o que ele vos disser. O jovem que, como Nossa Senhora, põe em prática a palavra do Senhor e decide viver uma vida de intimidade com o Senhor, a esse não vai faltar o vinho da alegria. A esse não vai faltar a vitória contra todas, como a palavra de Deus vai dizer, as suas tormentas, contra o dragão que tenta submergir com seu vômito, com todo o tipo de perseguição, com todo tipo de tentação, com todo tipo de batalha espiritual que venha sobre nós. Aqueles que se unem ao exército de Nossa Senhora são os vencedores de todas as batalhas espirituais. Então, se você, jovem, até agora não caiu na real, aliste-se ao exército de Nossa Senhora, seja um filho muito amado por ela, e ela já lhe ama, mas para você sentir, você precisa se aproximar. Diz um santo, eu esqueci o nome do santo, que dizia que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais somos amados por Ele. Porque esse amor infinito, está nos amando constantemente. Mas como eu vou sentir se eu não chego até Ele? Não é? Como eu vou sentir? Então, quanto mais nós nos aproximamos, mais nos sentimos. Mais nós sentimos esse amor de Deus por nós. Então, se você quer sentir, quer ouvir a voz daquela que clama, aquela que diz constantemente, olha, faça o que Ele quer para a sua vida. Faça o que Ele quer, assim você será vitorioso. Assim você será feliz. Você precisa se aproximar mais. Nós temos uma mãe, você tem uma mãe. Se aproxime de Nossa Senhora. Amém? E para nós podermos sim, verdadeiramente, não ficar na euforia, né? Porque muitas vezes eu vou falando desse jeito e tal, eu vou pulando e faço não sei o que lá outro, e você fica feliz, começa a sorrir, diz assim, eita, essa palavra é para mim mesmo e tal. Mas a igreja, ela é muito sábia. Ela não ficou simplesmente através da oralidade, ela escreveu, e a tradição da igreja, ela mantém, sustenta uma verdade através dos séculos, né? Trazendo para nós a verdade do evangelho através, olha, dos concílios, né? Os papas falam para nós, os bispos, os santos, né? E na atualidade nós temos muitas pessoas que verdadeiramente dedicaram a sua vida para poder pregar. Um grande santo da igreja, São Luís Maria Guion de Montfort, que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção a Nossa Senhora. Esse livro é um dos melhores livros que eu já li sobre Nossa Senhora, se não o melhor livro que eu já li sobre Nossa Senhora. Muitos santos dizem isso, não é? E ele pregava insistentemente, e ele pede para que nós também possamos propagar. Não é simplesmente pregar, mas é propagar a devoção a Nossa Senhora. Então, com toda essa certeza, né, de que não é simplesmente uma euforia de jovem, né, porque muitos consideram jovens como eufóricos, né, dizem assim, isso aí vai passar, isso é fogo de palha. Mas não, a verdade não é fogo de palha. A verdade que alimenta a nossa alegria é o fogo da sarça ardente, não é? É esse fogo, é essa alegria que nos consome, que faz com que nunca passe. Só vai passar se nós nos afastarmos de Deus. Aí não tem como, né? Uma brasa, se ela for retirada da fogueira, ela vai apagar. Mas se ela permanecer na fogueira, ela nunca se apaga. E Deus, Ele nos chama para nós estarmos perto de Nossa Senhora. Não é? É essa mulher que conserva o fogo no nosso coração. É essa mulher que diz para nós, faça o que Ele quer. E assim você nunca verá na sua vida falta de sentido para a caminhada, falta de ouvir a palavra de Deus. Você pode passar por momentos em que Deus Ele podará a sua vida por meio de aridez espiritual e tal, onde você talvez deixe de escutar a voz dEle, mas a confiança daqueles que são filhos de Nossa Senhora é inabalável. Ela nos ensina isso. Assim como ela foi confiante até a cruz, e depois ela também nos ensina a ter essa mesma confiança. Não é, Tamires? Não é verdade? Então, o que é que nós temos aí para que a gente possa ainda mais se aprofundar nesse amor? Porque, olha, é um amor que
nunca acaba. O amor de mãe, não é? O amor de mãe é incomensurável. Imagina o amor de Nossa Senhora, né? O próprio São Luís, ele vai dizer, né, que se juntasse todas as mães do mundo, a minha, a sua, do Luciano, a do André, a do Magno, que estão aqui, que não param quietos, né? O povo que não para quieto, não é? De todas as pessoas que estão aqui no Cerco de Jericó, de todas as mães do mundo, se juntasse num só amor, não seria páreo o amor que Nossa Senhora tem por nós. E ele fala isso com a profundidade, com certeza, que mexe comigo, né? Quando eu li isso daí, eu vi, é verdade, mas é verdade. E o que é que nós temos aí? O que é que você fez? Olha, essa menina aqui é a menina das pesquisas, tá certo? Então, ó, quiser fazer uma perguntinha aqui, é Tami das pesquisas, né? Só que não, gente. Boa noite, jovens. Como assim, pesquisando, né, sobre ontem, o dia de Nossa Senhora de Fátima, podemos ver várias coisas nos estudos. E diante dos estudos, o que a gente pode ver é que, diante das aparições, né, Alex, ela sempre vem com ela tem uma finalidade. E quais seriam? Ela vem pedindo a devoção aos sábados, né, pedindo para rezar o rosário e contemplar também, né? Verdade. Porque toda a vida, quando a gente faz aquela contemplação, é como se a gente estivesse rezando para Jesus. E quando a gente reza as Ave Marias, é como se a gente estivesse contemplando ao estar com a Nossa Senhora e ela rezando conosco. Ele também pede para que possamos nos confessar. Sim. E também e também a comunhão. Em reparação, sim, aos nossos pecados. Sim. E a consagração até da Rússia também, quando ela vem falando na sua consagração, para a devoção, para que a paz, a mensagem que ela traz de paz, né, é que possamos confiar mais em Deus, para que possamos viver uma conversão maior, uma conversão profunda. E diante das chaves, né, assim, dos segredos de Fátima, o que a gente pode perceber? Que ela foi aquela mulher de fé, de paciência, né, humildade, e é isso que ela vem trazendo, querendo salvar almas, querendo o triunfo do seu imaculado coração. Exatamente. Ai, não tem aqui não, precisa que tem, gente. E como um acontecimento foi o fato de João Paulo II, no qual ele atribuiu, né, a mão materna de Nossa Senhora no livramento, no atentado que ele sofreu, né? E daí ele fez toda uma pesquisa, ele quis conhecer muito a história de Nossa Senhora de Fátima e teve aquela toda devoção, onde ele quis retornar, né, ao santuário, agradecer. E por aí, a mensagem que podemos tirar é rezar mais. Até como num dos programas que a gente apresentou, jovem reza sim. Então não temos que ter vergonha de rezar, temos que buscar a santidade, temos que rezar e contemplar, né? Porque estar com Maria é um amor assim tanto. Principalmente como Alex falou, vamos fazer parte do exército de Maria. Quem sabe futuramente você que está assistindo sinta esse chamado, né, de consagrar a Nossa Senhora, até mesmo eu que também já estou me preparando. Então que possamos conhecer mais esse amor de mãe, esse amor acolhedor. É isso daí. E olha, no início, né, como eu falei antes do programa, né, eu fiz 2 perguntas, né, num dos nossos grupos de WhatsApp. Que foi o grupo de jovens, né? O grupo dos vocacionados, né? Da comunidade, ao qual eu e a Tamiris fazemos parte, e do grupo lá do São Chico. E a primeira pergunta, né? Da nossa enquete, não é? Agora, isso é um novo, né? No nosso programa agora vai ter enquete. Por quê? Nós precisamos ouvir, né? Ter esse feedback. Você participando com a gente, o programa fica muito melhor. E você respondeu, olhe, as suas respostas nos ajudaram tanto também nesse programa. Então continue aí respondendo. Você que ainda não participa de nenhum dos grupos, tá certo? Tem uma segunda pergunta que depois nós vamos responder, depois nós vamos ler as respostas, que é Agora eu me esqueci. Não me esqueci. Coisas que se aprende com Nossa Senhora. Sabe, a sua relação com Nossa Senhora, né? Coisas que talvez você só aprenda com Nossa Senhora. Então, você pode responder pra gente, tá certo? E colocar aqui, para depois a gente fazer essa leitura aqui. E você
poder participar conosco do nosso programa. Mas nós já fizemos uma pergunta e você pode participar aqui conosco através de agora que a Tami vai fazer a leitura aqui para nós, né? Quem foi que participou, quem foi que respondeu para a gente? Vamos lá, diante, né, da enquete que a Alex colocou aí, divulgou. O que a gente também quer pedir logo? Que você possa participar sempre com a gente, até uma maneira de haver uma interação entre nós e vocês mesmos. Então, como a primeira pergunta, né, o porquê que é bom ser filho de Maria, teve como resposta aqui da Gabriela, que é porque através da mãe que iremos chegar até Jesus. E também porque, além de ser uma mãe, está sempre presente em nossas vidas, para nos ajudar a seguir o seu filho. A Patrícia aqui também, porque ela nos leva a Jesus, porque ela, além de ser mãe, é amiga, advogada, grande intercessora, porque ela é um amorzinho. Coisa linda. Vamos ver aqui. Temos também o Helder, que ele disse que é um exemplo de vida. Ela nos mostra como podemos sim viver em santidade. O que você tinha falado, né? Buscar santidade. Ivan, né, ele colocou aqui, porque todos os seus filhos vão chegar ao céu por meio dela. E a Solange é porque Maria é minha advogada fiel, nossa mãe protetora, cuida da gente com amor e ama cada um de seus filhos. A galera do vocacional também respondeu. Acho que responderam mais a outra pergunta. Acho que respondeu. Teve as duas perguntas, né? Acho que eles responderam tanto aqui que talvez não dê nem para ler tudo, né? Mas eles responderam sim. Tá aqui. Cadê? Eu acho que tem uma, tá aqui. Ivan. Acho que Ivan também respondeu a mesma coisa, né? Respondeu a mesma coisa. Vamos deixar para a próxima pergunta. Para a próxima pergunta. E aí você participa conosco, nós vamos ler a sua resposta para a gente. E você fica assim, eu participei do programa Radicalizando, mas você não pode perder. Olha, eu deixei de falar aqui no início, né? Então, se você estiver sozinho assistindo o programa, chama todo mundo que está aí com você, chama a galera da calçada, mostra pra ele, pelo menos, perde a vergonha. Mostra pelo menos pra ele, que programa legal, assim, o Moreninho lá tá apresentando junto com a menina lá no computador, que fica lá em frente à imagem de Nossa Senhora de Aparecida, não é? Mostra pra ele, né? Todo mundo, compartilha essa live, não é? No seu Face, no Instagram. Peçam para que as pessoas possam entrar e participar junto com você desse momento de graça de Deus, que é o programa Radicalizando. E olha, nós tivemos um privilégio, né? Esse programa hoje fomos presenteados por Nossa Senhora de Fátima. Porque acho que faz mais ou menos uma semana, né? Que o nosso irmão de comunidade, o Dudu, ele foi fazer um tour, né, pela Europa, né? E ele foi visitando, né, os lugares espirituais, assim, santuários, igrejas, e ele foi lá para Fátima, né? E ele falou um pouquinho para a gente de um lugar muito especial, não é? Nós preparamos aí essa matéria para você, uma matéria curtinha, não saia, por favor, não saia, assista até o final essa matéria que está muito interessante, porque o Dudu, ele traz uma mensagem muito boa para a gente, lá diretamente de Portugal, Fátima, tá certo? Então, preparado aí, produção? Fiquem aí com essa matéria que nós fizemos com o Dudu. Levis ut
amados de Deus, nós estamos aqui num território santo e sagrado. Nossa Senhora, há 100 anos atrás, colocou os seus pés nessa terra. E aqui, jovens de Deus, Nossa Senhora apareceu para 3 crianças. 3 crianças que não eram instruídas. E por essas 3 crianças, Nossa Senhora trouxe uma mensagem que até hoje comunica para o mundo inteiro. Que você que nos assiste agora, você querido jovem, você que tem o seu coração ardendo por Deus, que você possa buscá-lo dia após dia, olhando para a Virgem Maria, olhando para os seus ensinamentos. Da mesma forma que ela apareceu com aquelas 3 crianças, hoje ela aparece no seu coração. Intercede por você, pois ela deseja muito que sua juventude seja uma juventude consagrada, uma juventude santa, uma juventude de Deus. Fique na paz do Senhor. Muito obrigado, Dudu, por você ter participado conosco do nosso programa lá diretamente de Portugal. Enviou para a gente esse vídeo, né? Toda essa matéria. Então, você está fazendo sua parte. Você viu que no nosso vídeo, né, foram feitas algumas perguntas, né, algumas afirmações que a irmã Lúcia, ela colocou no seu livro A Mensagem de Fátima, não é? E a segunda pergunta, né, da nossa enquete foi coisas que se aprende com Nossa Senhora, né? Nós tivemos aqui, ó, agora eu vou ler as respostas que foram feitas no grupo do WhatsApp do Caminho Vocacional daqui da comunidade, né? O Ivan Filho, ele respondeu a viver a castidade, né? Coisa que se aprende com Nossa Senhora é viver a castidade. A Rosângela, né? Rosinha disse obediência. Isso é verdade, né? Raniele, a nossa coordenadora vocacional, junto com o Ivan, disse humildade. Ela, sendo a mãe do Salvador, nunca se engrandeceu na frente de ninguém. E esse é um dos motivos pelo qual ela esmagou a cabeça da serpente. Satanás não suporta tamanha humildade. Ô, mulher ungida. Um abração, Raniele. Muito obrigado pela sua participação. A Raquel, ela respondeu a ser paciente, prudente, fortaleza nas tribulações. Verdade, irmã. Gisele respondeu também ser paciente e bondosa, né? Então, Nossa Senhora tem um mar de virtudes, né? Que nos ensinam a ser cada vez mais melhores, pessoas imitadoras de Jesus, né? E agora, por que eu estou sentado? Você se questionou aí, Alex estava em pé, agora está sentado? Claro, né? Porque agora nós vamos receber o nosso entrevistado do programa. Chega para cá, Luciano. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alex, Tamires, os meninos que estão aqui na produção. Boa noite para você que está em casa. Deus abençoe. Pois é. Luciano, nosso programa hoje está maravilhoso, especial, não é? É de dar brilho nos olhos falar de Nossa Senhora. E ainda ontem, né, que foi o dia dela, né? Um dia muito especial. Exatamente, né? Nossa Senhora de Fátima, que é marcante na minha história, na minha vida, graças a Deus. Foi uma celebração maravilhosa lá no bairro de Fátima. Muito boa festa mesmo. Pois é, não é aquela peça. Eu tava dizendo, né? Toda a vida que eu assisto, olha, faz tempo que eu assisto aquela, desde pequeno, né? Eu sempre gostava, ficava ali parado assistindo, olhando, Clarinha subindo ali, morrendo de medo. No início eu tinha medo de Clarinha cair dali. Mas depois, né, a gente vai percebendo a estrutura, como é bem feita, né? Ela vai subindo, você vai vendo ali, aquela máquina de fumaça que não parava de sair fumaça, não sei se era assim naquele dia, lá de 1917, mas foi maravilhoso. Desse ano não foi diferente. Arrebatou meu coração, foi, né? E assim, nosso programa, né, ele tem o intuito, gente, de poder trazer para nós o testemunho vivo do Evangelho, né? Porque o que nós pregamos aqui, ele é testemunhado, não é só eu que estou aqui, a Tamires, não. Esse Evangelho, ele é vivo. E onde? Na nossa vida, né? No nosso testemunho, ele nos conquista. E existem várias pessoas que vivem radicalizando na sua vida, porque decidiram ser pessoas próximas de Deus, que caminham com o Senhor e fazer a sua vontade, atendendo ao convite de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. E Luciano, o grande santo da igreja, né, o que eu falei, mencionei do tratado, né, o São Luís, ele diz que Nossa Senhora é a medianeira de todas as graças, né? Inclusive eu acredito que sim,
a nossa conversão ela se deve sim, pelas graças que Nossa Senhora derrama, né, sobre cada um de seus filhos que se decidem estar no caminho de Deus. E como é que foi assim? Eu sei que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Você disse que desde a sua vida inteira, né, você teve sempre esse contato com Nossa Senhora, né? E com certeza deve ter tido um antes, né, do seu encontro com Deus e um depois, né? Então, você pode fazer assim, não é, esse paralelo entre seu testemunho e também seu crescimento de intimidade, sua relação com Nossa Senhora pra gente, pra juventude aí, radicalizando. A gente, realmente, eu sempre fui católico, graças a Deus, desde a minha infância, né? E a minha relação com Nossa Senhora sempre começou com minha mãe. Minha mãe é muito devota de Maria e ela tem vários testemunhos de curas, de intercessões, né, de Nossa Senhora na vida dela, na nossa vida e na vida de outras pessoas por meio dessa fé da minha mãe. Então eu sempre cresci olhando a minha mãe, vendo na minha mãe essa fé e também onde eu estudei no começo da minha infância, né, até a segunda série naquela época, hoje terceiro ano, nas Salesianas, onde tem uma devoção muito bonita a Nossa Senhora Auxiliadora. E depois eu fui para os Maristas, onde eu também fiz uma experiência muito forte com Nossa Senhora. Inclusive, senti um chamado dela para ir fazer uma experiência nos Maristas, quando eu tinha 15 anos. Passei quase 2 anos lá, né? E lá nos Maristas também tive uma experiência muito bonita, porque a gente tinha o estudo de Mariologia, né? Então a gente aprofundava um pouco a presença de Maria na Bíblia, na Escritura, e isso enriquecia essa fé. Mas a experiência profunda mesmo com Nossa Senhora aconteceu na comunidade Maranatá, depois que eu voltei, depois que eu fiz todo o meu processo de caminhada na comunidade, que eu comecei a participar de um grupo de oração, era um grupo aberto, a gente tinha um seminário de vida no Espírito Santo, e houve o retiro de carnaval em 1994, lá no Colégio Integrado, onde acontece até hoje, e naquele retiro teve uma experiência muito bonita na terça-feira à noite, em que nós fomos para a quadra para fazer um momento de partilha. A gente já tinha feito isso no dia anterior, na noite anterior, e naquele momento de oração para entregar a nossa partilha, a nossa conversa, nós vivemos uma experiência profunda com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, na Eucaristia e principalmente com Nossa Senhora, né? E sentimos um chamado muito forte de Nossa Senhora a sermos intercessores, assim como os pastorinhos de Fátima, a interceder pelas almas do purgatório, a interceder pela juventude, né, a interceder pelos pecadores, e principalmente, nós também como pecadores, mas principalmente interceder pela comunidade Maranatá. E dali surgiu esse desejo, né, de sermos realmente como Maria, né, de seguir os passos dela, dizendo sim na nossa miséria, na nossa fraqueza, na nossa pobreza, mas entregando esse sim para que ela dignifique, né? Porque Nossa Senhora é essa que dignifica a nossa entrega. Eu acho muito bonito São Luís Grignon de Montfort, ele também ensina uma coisa, não no Tratado da Verdadeira Devoção, mas em um outro livro dele, que é O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário, e aí ele fala que Nossa Senhora ela recebe a nossa oração e ela transforma a nossa oração na oração dela diante de Deus. Cada Ave Maria que nós rezamos a saudação do anjo e rezamos a saudação de Isabel. E quando Isabel saudou Nossa Senhora dizendo, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, o que foi que Nossa Senhora fez? Ela acolheu a saudação e ela cantou Magnífica. Então, cada vez que nós rezamos uma Ave Maria bem rezada, saudando Nossa Senhora, ela canta novamente Magnífica. E a nossa oração mísera, pequena, simples, fraca, pobre, mas com fé, com amor, com devoção, ela se transforma na voz de Nossa Senhora, num hino de louvor a Deus no céu. Então, olha que maravilha. Maria é aquela que vem como mãe, que pega aquilo que nós temos de melhor ou de pior, mas que nós oferecemos para ela com confiança e ela transforma naquilo que realmente deve ser diante de Deus. E assim como você falava, né? Tudo vem por meio de Maria, porque o próprio Cristo, o próprio Deus se fez carne no ventre dela. Foi por meio dela. Ela é aquela porta, né? Que lá Ezequiel 34 vai dizer, essa porta ficará selada, ficará fechada porque o próprio Deus
passou por ela. Isso é muito profundo, né? Então Maria na minha vida é essa mãe que cuida de mim, que zela por mim, que me acompanha, que me corrige, né? Eu lembro de uma vez que eu vivi uma experiência também muito bonita com Nossa Senhora. Eu estava vivendo um período de tribulação, de dificuldade espiritual muito grande, de aridez espiritual. Minha vida de oração não estava fluindo. E eu tinha muita dificuldade de orar na minha casa. E então eu coloquei naquela época era fita, cassete, né? Então eu coloquei a fita lá no som e comecei a escutar uma música era do Grão de Trigo. E é uma música que é uma canção de niná, né? E ela termina com aquela música de criança que a gente está acostumado a ouvir desde criança, né? Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Só que, na verdade, não canta, só vem um toquezinho, né, no final da música. E interessante, naquele momento, naquele toque, eu senti a mão de Nossa Senhora me acariciando, cuidando de mim e me dando força, né? Dizendo, meu filho, estou contigo, né? No meu coração. E foi uma experiência muito bonita, né? Meu corpo todo estremeceu, aquela emoção veio, chorei muito, mas senti que Nossa Senhora colhia cada lágrima, né, naquele instante. E vários outros testemunhos que a gente dá, às vezes quando as coisas estão emperradas, né, não estão acontecendo, está difícil de sair do lugar. Nós, né? A gente chama Nossa Senhora, mãezinha, socorre aqui, e de repente a gente percebe que ela vem mesmo, que as coisas começam a fluir, a caminhar, e a gente louva a Deus por essa presença de Maria na nossa vida. Ela é realmente a nossa Virgem Mãe, né? Aquela que nunca nos abandona. Então, assim, na minha vida, Nossa Senhora é muito presente, graças a Deus. E eu louvo a Deus por cada vez que eu posso testemunhar essa alegria de ser filho de Maria. E você iniciou começou desde sua mãe, né? E quantos jovens, né? Acho que você deve já ter ouvido, né? Na sua experiência lá na Aliança de Misericórdia, não é? Você deve ter já acompanhado jovens que tiveram essa ausência materna nas suas vidas, né? Eu tenho certeza, eu fui um dos que não viveu uma ausência, mas um excesso de mãe, né? Eu tinha uma mãe, a mãe que me teve, a mãe que criou, que cuidou de mim, não é? Mas assim, muitas das vezes, né, eu chorava, me lembro que eu chorava quando eu dormia do lado da minha avó, e eu ia dormir do lado da minha avó por conta da saudade da minha mãe. Não é? E o quanto que essa presença de mãe ela é importante para a gente. E quantas vezes também na nossa comunidade, assim, né? A gente já ouviu falar de pessoas que tiveram essa barreira com Nossa Senhora justamente por esses, não posso dizer trauma em si, mas por essa história de vida, de eles não ter tido contato com a mãe, então ter perdido a mãe muito cedo, então uma mãe que batia, castigava, que fazia o mal, não é? E era tão difícil, assim vou dizer uma expressão meio que vulgar, engolir Maria, né? Engolir que Nossa Senhora é nossa mãe que cuida da gente, né? Você já ouviu algum relato assim? Você já teve de acompanhar alguma coisa assim, desse tipo? Lá na Aliança nós tínhamos tem lá um encontro que é o querigma para os jovens, chama-se Talitha Cum, né? E nesse encontro tem um momento muito especial, que é o momento de Maria, né? Em que os jovens eles são levados a viver essa experiência. E de fato, muitos jovens que tinham essa dificuldade com Nossa Senhora, nesse processo, nesse momento mariano, eles descobrem esse amor, experimentam esse amor. E no final eles vão testemunhar a respeito disso, né? Inclusive, muitos jovens que viveram esse momento com Maria, no momento do encontro, no final do encontro conseguem testemunhar a cura que teve em relação à própria mãe, né? Então, muitas vezes, a dificuldade que nós temos com a nossa família, seja com a mãe, seja com o pai, no nosso relacionamento, interfere no nosso relacionamento com Deus e com Nossa Senhora, né? Aqueles que têm dificuldade com o pai em casa, o pai terreno, o pai biológico, o pai, né, humano, ele tem dificuldade com Deus Pai. Mas no momento que tem essa experiência profunda do amor de Deus Pai, aí a coisa se inverte. Esse amor de Deus Pai, ele preenche tão profundamente o coração da pessoa, seja jovem ou não, mas que a pessoa consegue levar esse amor do Pai para dentro de casa, para o seu próprio Pai, né? Eu, por exemplo, vivi essa experiência. Eu tive a minha mãe,
Graças a Deus, muito presente. Mas meu pai não, meu pai era ausente, né? Minha mãe não morava com meu pai. Minha mãe era mãe solteira, naquela época era muito difícil, sofria muito preconceito, muita perseguição e tal. E minha mãe foi muito lutadora, batalhadora, cuidou de mim, né? Numa situação em que, se fosse colocada hoje em dia, muitos iriam dizer, não, aborta, né? E tal. E minha mãe não, minha mãe disse sim à vida, disse sim a Deus, disse sim a mim, e eu agradeço muito a ela por isso. E a Deus também por ter me dado a minha mãe, não quero outra, nunca, jamais, né? Mas essa presença de pai, não. Então, era muito ausente, né? Eu lembro que Dia dos Pais para mim era um dia muito vago, era um dia que eu sofria, porque eu via aquele buraco no meu coração, né? Eu não tinha. E aí, por meio também dessa presença acolhedora de Maria, de Nossa Senhora, isso ia preenchendo um pouco. Maria, ela sempre foi muito próxima nesse sentido também, de cuidar de mim, de me acalentar. Eu tinha o carinho da minha mãe. Minha mãe dizia assim, eu sou tua mãe e teu pai, né? Mas a gente sabe que, por mais que seja realmente, porque ela providenciava, fazia o papel de pai ali na minha vida, mas não preenche aquele vazio que fica. Nossa Senhora já conseguia preencher isso um pouco mais. E aí o que acontece? É muito profundo quando a gente experimenta isso e volta atrás, em que a gente consegue viver realmente essa experiência de Deus, né? Então, assim, nesse dia em que eu vivi a experiência com Nossa Senhora, ela me levou a esse encontro com Deus Pai, né? Foi uma experiência que Maria abriu a porta do meu coração para acolher esse amor do Pai, que preencheu a minha vida, né? A ponto até mesmo de curar o meu relacionamento com o meu padrasto, porque a gente também tinha uma dificuldade. Minha mãe, quando casou, eu tinha 9 anos, então eu já era crescido, e realmente assim, durante um tempo a experiência foi maravilhosa, uma experiência profunda de paternidade, mas depois mudou, aí eu fui crescendo, fui ficando rebelde, meus 14 anos, aquele período que a gente fica, né? E aí a gente começou a ter muito conflito em casa, e a gente se distanciou, criou um bloqueio, né, com ele. E graças a Nossa Senhora eu consegui viver essa experiência do amor de Deus, e graças a Deus, pela cura que eu recebi dele, eu consegui levar esse amor para o meu pai. Hoje eu chamo de pai, né, o Fernando. Meu pai biológico já faleceu, né, mas eu também sempre oro por ele, tenho muito amor por ele, e sei que Deus o acolhe na sua misericórdia, no seu amor, na eternidade. E para mim hoje o Dia dos Pais é como o Dia das Mães, porque Maria entrou na minha vida, curou meu coração e me preparou para receber esse amor. Eu sempre vejo isso. Jesus diz assim, eu sou o caminho que leva ao Pai. Maria é como se fosse o atalho que leva para Jesus. Né? Para a gente chegar no caminho, às vezes a gente precisa de um atalho. Né? Muitas pessoas estão longe, estão afastadas, e aí quando descobre aquele atalho, chega no caminho mais rápido. Maria é esse atalho. Né? Então assim, Nossa Senhora sempre nos leva para Jesus, e nos leva também para um encontro com o Pai. Para finalizar aqui, vou fazer as 2 perguntas que a gente usou na enquete, não é? E tentar responder assim, bem resumidamente. E aí, por que é bom ser filho de Maria? Porque ela é a melhor mãe do mundo, é a melhor mãe do céu, né? Porque é aquela que nos socorre sempre, realmente, como alguém falava na resposta da enquete, né? Maria é aquela que expulsa o inimigo da nossa vida, né? O demônio não suporta estar onde está Maria. E aí a promessa de Deus para nós é essa. O inimigo será inimigo nosso. Por que ele é inimigo? Porque nós somos a descendência da mulher. Nós somos a descendência de Maria. E se somos descendência de Maria, o céu está garantido para nós. Glória. E a segunda pergunta, alguma coisa assim que você aprendeu com Nossa Senhora? Muitas coisas, né? Mas acredito que a coisa mais importante que eu aprendi com Nossa Senhora foi a dizer sim, né? A dizer sim, diante da dificuldade, diante do sofrimento, quando a gente não quer dizer sim, né? Muitas vezes vem aquela situação em que a gente realmente quer chutar o balde, dizer não dá mais, eu não aguento mais, mas aí a gente olha para Nossa Senhora diante da cruz, de pé, dizendo sim a todo o sofrimento, né? A gente fala muito de Abraão no Antigo Testamento. Abraão, ele resolveu dar o filho dele a Deus, sacrificar o seu filho a Deus, mas no último momento, Deus o privou desse sofrimento. Maria não. Maria, ela foi até o fim. Ela realmente viu o filho dela morrer. E quando o filho dela morria, Jesus lá na cruz dando a vida por nós, ela também se entregava naquela cruz. Ela era crucificada com ele. Se São Paulo pode dizer que completou na sua carne aquilo que faltou à paixão de Cristo, muito mais Nossa Senhora, porque a mãe, ela sente as dores do filho
também no seu coração, também na sua carne. Às vezes ela sofre até mais do que o próprio filho. Então Maria, naquele momento, ela sentia as dores de Jesus, com certeza, ainda mais pela comunhão de coração. Então, dizer sim à vontade de Deus, dizer sim à palavra de Deus sempre. Pois é, né? O apelo, fazer tudo o que ele vos disser, e o mesmo sim que Nossa Senhora disse ao anjo. Então, acho que não teria, eu acho, um melhor jeito de terminar esse diálogo, né, essa entrevista, senão nós terminarmos com um momento de oração, não é, Luciano? Pedindo, né, pelas mãos da Virgem Maria, essa experiência de mãe, não é? Você que talvez esteja assistindo agora, nesse momento, então você que esteja assistindo depois, né, estava passando, né, viu que tem uma live no Facebook da comunidade e aí foi assistir. Você que está assistindo nesse momento, né, saiba que tem uma mãe que é apaixonada por você, que lhe ama, não é? Que apesar de que você possa ter uma experiência negativa com sua mãe biológica, né? Mas a nossa mãe que nos ama mais do que se juntasse todas o amor das mães do mundo. Essa mãe que gerou Jesus, essa mãe que também gera cada um de nós na fé, na graça de Deus. Essa mãe nos ama. E se você crê, não é impossível você ter uma experiência hoje de real mesmo, assim, uma experiência de amor. Então, no fundo do seu coração, peça essa graça. Primeiramente, peça essa graça de ter fé. Talvez a nossa fé seja tão pouca. Talvez essa fé esteja abalada por alguma tribulação, por algum momento. Entregue isso nas mãos da Virgem Maria. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Se você puder, se não puder, imagine Nossa Senhora diante de você, com o manto dela aberto, com o coração imaculado exposto. Esse coração que pulsa de amor por você. Entregue a esse coração todas as suas dores, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você traz dentro de si, que você percebe que te afasta de Deus. Mesmo o sofrimento pode nos ajudar a nos aproximar de Deus, mas há coisas que nos afastam dele. Entrega tudo isso nas mãos de Maria, ao Imaculado Coração, para que ela purifique o teu coração, para que ela te ensine a olhar para Deus com o olhar dela. Nossa Senhora é a maior adoradora. Antes do programa nós cantávamos aqui. Ela foi a primeira que comungou, a primeira que adorou. O próprio sacrário do Senhor é Maria. Permita que ela te ensine a adorar a Deus. Que ela te ensine. É isso que nós pedimos a ti, mãezinha, nessa noite. Que a senhora venha nesse momento nos ensinar a olhar para o teu filho Jesus e a reconhecer o senhorio dele e a reconhecer o quanto ele é presente em nossas vidas. A reconhecer que só ele é Deus, que só ele é o Senhor de todas as coisas. Que por meio dele, mãe, nós podemos nos achegar ao coração do Pai. Mas é por meio do teu coração que nós nos aproximamos e tornamos os mais íntimos do coração do teu filho Jesus. Por isso tu também és Senhora, porque estás sempre unida a Ele e participas do senhorio de Jesus na nossa vida pela obediência, pela intercessão, pela poderosa intercessão, pelo teu coração suplicante diante de Jesus, pela comunhão que tens com o Senhor. Por isso, mãe, nós nos consagramos a Ti, entregamos a Ti todo o nosso ser, toda a nossa vida, no desejo de dizer sim, dia após dia, à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que maravilha, não é? Nós estamos já nos aproximando do final, mas nós precisamos ainda convidar você, não é, ao nosso grupo de oração. Nós vamos passar então logo, acho que se já estiver pronta aí a produção, passar logo mais aí
o nosso VT do nosso programa, né? Que a gente geralmente passa no início, né? Mas a gente, eu acho que não foi providência para que a gente possa passar agora, né? E também lembrá-los do nosso cerco de Jericó. Isso, né? Exatamente. Eu estava pensando nisso agora. Maria nos leva sempre para Jesus, né? Enquanto eu rezava a Maria, me veio no coração essa lembrança do cerco. Venha participar do cerco de Jericó. Venha adorar Jesus com Maria, né? Venha viver essa experiência de realmente estar diante do Senhor e de entregar ao Senhor as suas dificuldades, a sua vida, deixar que Ele tome posse daquilo que você tem no coração, né? Pelas mãos de Maria se consagra Jesus Cristo, também nesse cerco de Jericó. Aqui na Casa Maranatá. Começou hoje às 5 horas da manhã, vai até domingo, né? Dia 20, dia de Pentecostes, né? Então, a gente vai realmente viver esse cenáculo com Nossa Senhora, nos preparando para um novo Pentecostes. E é muito interessante você falando agora, e aí me vem na cabeça o sinal da comunidade Maranatá, que é uma cruz, né? Tem as chagas, tem o nome Maranatá, e atrás tem o Imaculado Coração de Maria. E é uma graça, né? Nós termos isso, porque a primeira consagração, acho que antes dos votos, os primeiros votos, foi a consagração à Nossa Senhora, não foi? No dia 8 de dezembro, Sim, né? É verdade. E essa importância da comunidade, né? Então você está num lugar, você está assistindo um programa, jovem, que é consagrado a Nossa Senhora, porque eu acredito que aquela primeira consagração já consagrou a comunidade, a história da comunidade. Então, essa consagração, essas bênçãos, né, das mãos de Nossa Senhora, está atingindo o seu coração. Né? Esse coração imaculado, esse coração que, quando a gente vai ver o coração, né, é transpassado por espadas de dor, né? Como o Simeão, ele profetizou a Nossa Senhora, né, que uma espada de dor ia transpassar o seu coração também. E Nossa Senhora de Fátima, ela traz uma imagem diferente do Imaculado Coração, que é bem interessante, porque é o coração coroado com espinhos, né? Sim. Né? A coroa não está como no coração de Jesus, né? Que está tocando o coração de Jesus, mas a coroa está ao redor do coração de Maria. Porque naquele momento, embora não tenha sentido a coroa no seu físico, mas aquela coroa realmente penetrou a sua alma. É profunda essa imagem, né, do Imaculado Coração de Maria. Então venha para cá, né? Coloque, lá em Hebreus vai dizer que venha confiantemente ao trono da graça, né? Nossa Senhora está lhe chamando para que essas dores, né, as suas tribulações, né, tudo aquilo que impede que você tenha uma fé viva, uma fé nova, né, para poder viver um verdadeiro Pentecoste na sua vida, você possa colocar aqui, receber graça sobre graça e ser uma nova pessoa, transformada pelo Espírito Santo, resgatada, restaurada, né? Cumprindo sim a missão da comunidade Maranatá. Tudo pronto aí, produção? Então, olhe, amanhã, tá certo? Venha para cá, fique aí com o nosso VT. Eu sou jovem, mas também sou guerreiro. Eu sou jovem, mas sou mensageiro. Foi Deus quem me chamou. Pareço um sonhador, mas sei muito bem quem sou. Vou lutar até chegar ao fim. Quero sempre proclamar todo tempo e lugar que Jesus um dia voltará. E é isso aí, galera. Nós estamos chegando no final do nosso programa Radicalizando. E nós precisamos ainda pedir para você ajudar na nossa obra, né? Essa obra que é de Deus, essa obra como nós estávamos falando e lembrando, né? Do início, consagrada a Nossa Senhora, não é? Para você dizer, Maranatá junto conosco, nos ajude nessa obra, né, de evangelização. Nós temos projetos, nós temos o projeto, né, dos amigos, não é, de Deus, os amigos que nós cuidamos deles, né, nossos irmãos em estado de rua, que nós cuidamos aqui na praça, do Marista, não é? Não somente com sopão, né, mas levando a palavra de Deus, não é? E fazendo deles pessoas que são cada vez mais
resgatadas, né? Esse resgate que talvez seja um pouco, não é assim, mas nós temos fé que nós podemos realizar essa obra de Deus. Precisamos da sua ajuda. Nós também temos um projeto lá no bairro de Fátima, né? Que é um projeto musical com as crianças de outro projeto lá do bairro de Fátima, que é o Boa Semente. Nós ensinamos música, né, para crianças, e nós temos lá vários violões, né, mas nós precisamos, né, da ajuda de vocês, né, e do próprio andamento da comunidade Maranatá, né, a nossa internet, porque esse programa agora ele está sendo gravado, né, então você já está vendo ele, você que começou vendo ele na live, depois, né, percebeu que teve alguma coisinha assim, né, que alterou. Não, é porque realmente a internet, ela, né, é limitada e nós precisamos, né, fazer essa manutenção. Então, contribua conosco, né, contribua conosco sendo nosso sócio benfeitor, e você pode se associar, receber esse carnezinho aqui na Secretaria da Comunidade Maranatá, que fica aqui vizinho a Maria, na Rua Grande. Venha, se associe, torne-se um sócio benfeitor. Olha, João 23, São João 23, ele falando sobre os sócios benfeitores, diz que aquele que contribui com a obra de evangelização, ele não é simplesmente um financiador, mas ele é também evangelizador, né? Você que nos ajuda, dando qualquer quantia, né? A quantia que vier ao seu coração, mas nos ajudando assim, você também se torna um evangelizador. Por isso que é sócio benfeitor evangelizador. Então, nos ajude nessa nossa obra de Deus. Fique com Deus, com Nossa Senhora. Forte abraço, porque, olha, radical mesmo é ser de Deus.